Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui falar sobre essa edição maravilhosa que é a coletânea de contos do H.P. Lovecraft publicada pela Dark Side Books. Eu recebi esse exemplar de parceria com a editora e eles publicaram esse volume 1 recentemente. É mais um livro que faz parte da coleção Medo Clássico, que é uma coleção com histórias de terror clássicas. Lovecraft foi quem deu início ao horror cósmico e também, na minha opinião, foi a única pessoa que conseguiu escrever sobre este gênero na magnitude que ele escreve. Este mesmo livro foi publicado em duas edições. Essa aqui é a Miskatonic Edition, que tem um ar mais clássico, digamos assim. O corte das páginas é verde e na parte de trás tem uma fotinho do H.P. Lovecraft. A outra edição é a Cosmic Edition, eu vou deixar uma foto da capa aqui pra vocês. Eu não tenho o livro físico aqui pra mostrar, mas o texto é exatamente o mesmo nas duas edições, só o que vai mudar é a arte mesmo. Aí você escolhe qual você se identificar mais. Antes de começar a resenha, eu só queria dizer que caso você tenha interesse em comprar esse livro, eu vou deixar um link da Amazon aqui na descrição, e comprando por esse link você ajuda muito o canal a crescer, então não deixe de dar uma olhada aqui embaixo. Este livro contém 9 contos do H.P. Lovecraft, mais uma introdução e alguns extras ao final do livro. Os contos presentes nesse livro são Dagon, A Cidade Sem Nome, Ebert West Reanimator, O Depoimento de Randolph Carter, O Cão de Caça, O Chamado de Cthulhu, Nas Montanhas da Loucura, A Sombra Vinda do Vento e A História do Necronomicon. De qualquer forma, os contos estão todos listados aqui embaixo, caso você queira conferir a lista. Mas agora eu vou começar a falar um pouco sobre cada um deles. Pelas histórias encontradas no livro serem, em sua maioria, contos e histórias mais curtas, eu vou falar sobre todas elas sem spoilers, mas em algumas eu não vou poder me aprofundar muito, justamente para não dar spoiler para vocês. Mas vamos lá. Começando por Dagon, que é o primeiro conto e um dos que eu mais gosto. Aqui nós vamos conhecer um homem que meio que já desistiu da vida e está pensando em suicídio, mas ele está num navio que acaba sendo capturado por germânicos e ele consegue escapar em um barco menor com uma certa quantidade de suprimentos para alguns dias. Ainda nesse barco, ele acaba dormindo e de repente acorda em terra, sendo que ele mesmo tinha certeza de que não tinha terra por perto. E ele acredita que esse pedaço de terra, por alguma maneira inexplicável, pode ter submergido enquanto ele estava dormindo. Só que essa terra pode ser o lar de horrores inimagináveis, e digamos que teria sido muito melhor que ele tivesse continuado a deriva no barquinho onde estava. Próxima história é A Cidade Sem Nome. E aqui nós vamos ter uma cidade nos desertos árabes que é temida por todos, mas que nunca foi encontrada. Só que nós vamos ter um personagem que consegue encontrá-la à noite e começa a explorá-la, desvendando seus segredos e descobrindo coisas que talvez não deveria ter descoberto. É claro que o caminho de volta não vai ser tão simples, e se já não fosse difícil o suficiente encontrar essa cidade, talvez sair dela seja mais complicado ainda. Esse é um conto que não tem muita repercussão, eu acho, não vejo muita gente falando sobre ele, mas eu gosto bastante, a história me deixou bem presa e curiosa pra saber como seria o desfecho. Se algum de vocês já leu, me conte aqui embaixo o que achou. Próxima história é Ebert West Reanimator. E aqui nós vamos conhecer justamente o Ebert West, que é um estudante da Universidade Miskatonic, no Arkham. Este homem estuda formas de criar um elixir da vida para trazer os mortos de volta. O que vocês já sabem que nunca dá muito certo quando se trata de histórias de terror. Esse seu experimento precisa ser testado especificamente em humanos, porque a sua composição precisa ser completamente diferente se testadas em diferentes espécies. E o Ebert consegue um aliado nessa jornada, que é o narrador da história, que vai contar o andamento desse experimento, como eles conseguiam humanas para testar e como o estudo foi avançando até chegar ao ponto do Ebert West desaparecer. Isso é a primeira informação que você tem no conto, basicamente, então não é spoiler, desde o início você sabe que ele desapareceu, só não sabe como. E pra descobrir isso vocês vão precisar ler o conto, mas já dá pra imaginar que não foi um final tão legal assim. Quarta história é o depoimento de Randolph Carter, que vai narrar, obviamente, o depoimento de Randolph Carter, que acontece depois do desaparecimento do seu colega. Ele basicamente vai narrar o que aconteceu até o desaparecimento desse cara.
E esse é realmente um dos contos que eu tenho muito pouco pra falar, porque ele já começa com a narração do Carter e qualquer coisa poderia ser um spoiler. Mas é uma história bem interessante. A quinta história é O Cão de Caça. E eu achei bem interessante encontrar essa história aqui, porque eu lembro que quando eu li pela primeira vez, foi um pouco difícil encontrar, então foi bem legal a Darkside ter colocado nessa edição aqui. E essa história vai falar sobre ladrões de túmulo e colecionadores de relíquias estranhas e mórbidas. E certo dia eles acabam roubando um artefato que vai acabar colocando a vida deles em risco. Um artefato que nunca deveria ter sido tocado, muito menos tirado do lugar. E que inclusive é citado no famoso Necronomicon, um livro escrito por um árabe louco que vocês vão saber mais pro final desse vídeo, porque tem uma história especificamente sobre esse livro. A sexta história é o famoso e venerado Chamado de Cthulhu, que é com certeza a história mais famosa do Lovecraft e a história que deu origem ao monstro mais conhecido do Lovecraft, que é o Cthulhu, esse querido aqui, pra quem nunca viu. Nessa história tudo começa quando o protagonista recebe a herança de seu tio-avô pesquisador, que não teve herdeiros direto, mas que se envolvia com algumas pesquisas um pouco estranhas. E o protagonista descobre isso olhando essas anotações e ficando cada vez mais intrigado com tudo que ele encontra. Não vou dizer exatamente o que, mas o protagonista começa a achar que essas anotações podem ter algo a ver com a sua misteriosa e inexplicável morte. Então ele começa a seguir direções indicadas nessas anotações e percebe que tudo vai se encaminhando para algo cada vez mais bizarro, envolvendo seitas, rituais ocultistas, escritos antigos e o despertar de uma terrível e monstruosa criatura que esteve adormecida por muito e muito tempo. Eu não preciso nem dizer que eu amo essa história, eu não tenho nem palavras para descrever. O Chamado de Cthulhu foi o meu primeiro contato com H.P. Lovecraft e eu não poderia ter começado de forma melhor. Não é a minha história favorita dele, mas é com certeza uma das mais emblemáticas. Agora a próxima história é Nas Montanhas da Loucura, e essa sim é a minha história favorita do H.P. Lovecraft. Não é tão icônica como o Chamado de Cthulhu, nem tão conhecida, mas é muitíssimo boa. Nessa história nós vamos encontrar relatos de uma expedição científica feita à Antártida, onde os exploradores acabam descobrindo cordilheiras de montanhas nunca antes vistas, por mais que tivessem picos muito altos em meio ao deserto polar. Explorando mais a fundo, eles descobrem ruínas de uma grande e antiga civilização na base das montanhas, com fósseis congelados de uma espécie nunca antes vista pelo homem. E muitos desdobramentos afetam diretamente essa expedição, que acaba enfrentando perigos e situações nunca imaginados por terem decidido se aventurar em um território tão desconhecido. Essa é uma história que te deixa tenso o tempo inteiro e te faz viver exatamente o que os personagens estão passando. É uma história um pouco mais longa também, uma das mais longas do Lovecraft, e eu recomendo muito, muito mesmo. A oitava história é A Sombra Vinda do Tempo, que vai agradar muito os fãs de ficção científica. Na verdade, muitas histórias do Lovecraft são uma mistura de terror com um pouquinho de ficção científica, mas essa aqui especificamente trata sobre questões relacionadas a viagens no tempo. Aqui nessa história, o nosso protagonista sofreu uma amnésia de 5 anos aproximadamente, ele não consegue se lembrar de nada do que aconteceu nesse tempo. E se não bastasse isso, após a sua recuperação, ele começa a ter uns sonhos muito estranhos e que os levam a acreditar que é algo relacionado ao seu passado e também faz com que ele tenha o impulso de procurar mais sobre o que aconteceu nesses 5 anos. Essa investigação o leva até um deserto da Austrália, onde ele acredita ter entrado em contato com criaturas de uma grande raça desconhecida pelos humanos, que por sua vez podem explicar e responder muitas questões e dúvidas relacionadas a viagens no tempo. Essa história também é muitíssimo boa. Agora, a nona e última história é a história do Necronomicon, que na verdade eu nem sei se posso considerar uma história propriamente dita, porque ela é muito curtinha, são apenas 3 páginas e não vai contar uma história em si, mas sim apresentar o Necronomicon, que eu já mencionei aqui no vídeo, e é um livro muito famoso dos mitos de Cthulhu, mas o Necronomicon é basicamente um grimório, onde se acredita estar contido rituais envolvendo magia negra e os antigos. Os antigos seriam esse panteão de criaturas criado pelo Lovecraft,
Na verdade, um grupo específico dessas criaturas. Eu tenho um vídeo falando especificamente sobre os mitos de Cthulhu e explicando um pouco mais sobre todas essas histórias e criaturas criadas pelo Lovecraft. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais, eu vou deixar um link aqui nos cards. Mas, basicamente, a história do Necronomicon vai apresentar o livro e falar um pouco sobre a sua trajetória, sem falar muito sobre a sua real utilidade e sobre a consequência da leitura deste livro por humanos. Então é mais como uma nota mesmo para quem se interessa conhecer mais sobre o livro, mas você realmente vai conhecer o livro lendo outras histórias do Lovecraft onde ele é citado. E essas foram as histórias contidas aqui nessa edição. Além disso, nós temos ainda alguns extras falando sobre o H.P. Lovecraft e a cultura pop, que inclusive uma das pessoas que escreveu foi o Fernando Ticon, que tem um canal aqui no YouTube também chamado Hora do Terror. E nós também temos um texto comparando Edgar Allan Poe a H.P. Lovecraft, escrito pelo Robert Bloch, que é o autor de Psicose. E além disso, nós ainda temos anotações inéditas escritas por ninguém menos que H.P. Lovecraft, que a Dark Side Books trouxe nessa edição maravilhosa e que eu fiquei realmente muito feliz de ter. Apesar de que é praticamente ilegível, mas é bom ver mesmo assim. E como fã, eu gostei demais mesmo, imagino que quem também é fã vai gostar. Então eu achei essa edição bem completinha e recomendo muito que vocês tenham em casa. Caso você queira saber mais sobre H.P. Lovecraft, eu vou deixar uma playlist aqui nos cards com 7 vídeos que eu fiz especificamente sobre o autor, então passem lá pra conferir. E é claro, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você não é inscrito, e até o próximo vídeo.